Descubra as lições transformadoras do Sermão do Monte, como nunca viu a Bíblia. Explicada hoje, vamos explorar um dos discursos mais profundos e impactantes de Jesus Cristo, o Sermão do Monte. Esse sermão, registrado nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, é um guia espiritual que abrange uma ampla gama de ensinamentos sobre a vida, a moralidade e a fé. Vamos mergulhar nos detalhes desse sermão e descobrir como suas palavras continuam a ressoar em nossos corações e mentes até hoje. Seja bem-vindo ao canal Reflexões Bíblicas. Inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. E não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Curta se você gostou do vídeo e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam ser abençoadas por essas lições transformadoras. Deixe seu comentário abaixo sobre qual ensinamento do Sermão do Monte mais tocou seu coração. Vamos adorar saber sua opinião. O Sermão do Monte foi proferido por Jesus nas colinas da Galileia, uma região ao norte de Israel. Esse local permitia que grandes multidões se reunissem e ouvissem suas palavras. Naquela época, a sociedade judaica estava sob o domínio romano, enfrentando opressão e incertezas. Os ensinamentos de Jesus ofereciam uma nova perspectiva, desafiando as normas estabelecidas e apresentando uma visão do reino de Deus que contrastava fortemente com as expectativas messiânicas tradicionais. As bem-aventuranças. O sermão começa com as bem-aventuranças, Mateus 5, 3 a 12, onde Jesus descreve as características dos cidadãos do reino dos céus. Ele proclama bênçãos sobre os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça. Cada bem-aventurança inverte os valores mundanos e destaca virtudes espirituais, mostrando que a verdadeira felicidade e realização vem da nossa relação com Deus e da prática da justiça e misericórdia. Análise das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Reconhecer nossa dependência de Deus é o primeiro passo para entrar no seu reino. A humildade espiritual nos abre para a graça divina. O pobre de espírito refere-se àqueles que reconhecem sua própria insuficiência e necessidade de Deus, contrastando com a autossuficiência e o orgulho. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A tristeza pelo pecado e pelo sofrimento do mundo nos leva ao arrependimento e à compaixão, encontrando conforto em Deus. O luto aqui não é apenas por perdas pessoais, mas por um reconhecimento profundo do estado caído da humanidade e um desejo sincero de transformação. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A mansidão não é fraqueza, mas força sob controle, levando a verdadeira paz e harmonia. A mansidão implica uma disposição de submeter-se à vontade de Deus e tratar os outros com gentileza e respeito, mesmo em face da injustiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Um desejo ardente por justiça e retidão é recompensado com a satisfação de ver a vontade de Deus realizada. Isso reflete uma busca contínua pela conformidade com os padrões de Deus. Não apenas uma justiça social, mas uma justiça que permeia todas as áreas da vida. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A compaixão e o perdão que mostramos aos outros refletem o coração de Deus e nos trazem sua misericórdia. Ser misericordioso é um reflexo do caráter de Deus e implica em oferecer graça e perdão, mesmo quando não é merecido.
Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A pureza interior nos permite perceber a presença de Deus em nossas vidas. A pureza de coração vai além da pureza externa. É uma integridade e sinceridade interior, onde nossos pensamentos e motivações são alinhados com a santidade de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Promover a paz e a reconciliação nos alinha com o caráter divino. Pacificadores não são apenas aqueles que evitam conflitos, mas aqueles que ativamente buscam reconciliar e restaurar relacionamentos, refletindo a natureza reconciliadora de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Enfrentar oposição por seguir a justiça divina é uma marca de pertencimento ao reino de Deus. A perseguição por causa da justiça é uma evidência de nossa fidelidade a Cristo e um sinal de que estamos vivendo de acordo com seus princípios. Jesus continua, Mateus 5:13-16, dizendo que seus seguidores são o sal da terra e a luz do mundo. O sal preserva e dá sabor, enquanto a luz ilumina e guia. Assim, os discípulos de Jesus devem influenciar positivamente o mundo ao seu redor, preservando os valores divinos e guiando outros para a verdade. O sal na antiguidade era usado como conservante e para dar sabor. Ser o sal da terra implica em preservar a moralidade e os valores espirituais em um mundo em decadência, além de tornar a vida saboreável com a presença de Cristo. Luz do mundo. A luz ilumina, revela e guia. Ser a luz do mundo significa viver de tal forma que nossas boas obras glorifiquem a Deus e orientem outros para Ele. Isso inclui ser um exemplo de integridade, justiça e amor em nossas ações diárias. Cumprimento da lei. Em Mateus 5:17-20, Jesus afirma que não veio abolir a lei ou os profetas, mas cumpri-los. Ele eleva o padrão da justiça além da mera observância externa, enfatizando a transformação interna e a sinceridade de coração. A verdadeira justiça, segundo Jesus, supera a dos escribas e fariseus, pois nasce de um coração alinhado com a vontade de Deus. Análise do cumprimento da lei. Cumprimento da lei. Jesus cumpre a lei ao revelar seu verdadeiro significado e ao viver de acordo com seus preceitos. Ele não apenas observa a lei externamente, mas encarna sua essência, mostrando que a verdadeira obediência vem de um coração transformado. Justiça superior. A justiça que Jesus exige é interna e espiritual, não apenas externa e ritualística. Ele desafia a hipocrisia dos líderes religiosos que cumprem a letra da lei, mas não seu espírito. Jesus chama seus seguidores a uma vida de integridade onde ações e motivações são puras. Interpretação da lei. Nos versículos seguintes, Mateus 5:21-48, Jesus expande e aprofunda a compreensão da lei. Ele aborda questões como o homicídio, o adultério, o divórcio, os juramentos, a retaliação e o amor ao próximo. Em cada caso, Jesus vai além da letra da lei para revelar seu espírito, chamando seus seguidores a um padrão de santidade que começa no coração. Exemplos práticos. Homicídio e ira, 5:21-26. Jesus ensina que a ira injusta e os insultos são equivalentes ao homicídio, pois ambos nascem de um coração cheio de ódio. A reconciliação deve ser buscada ativamente. Jesus destaca que o verdadeiro problema é o coração, e que até mesmo pensamentos e palavras de ódio são condenáveis. Adultério e cobiça, 5:27-30. O adultério começa no coração com desejos impuros. Jesus chama a uma pureza radical, até mesmo a ponto de remover qualquer coisa que nos leve ao pecado. Ele usa a hipérbole para enfatizar a seriedade do pecado e a necessidade de cortar pela raiz qualquer tentação.
Divórcio, 5 Potters 31 a 32. Jesus reafirma a santidade do casamento, permitindo o divórcio apenas em casos de imoralidade sexual. Ele se opõe ao divórcio fácil e sem causa justa, protegendo a instituição do casamento e promovendo a fidelidade e o compromisso. Juramentos, 5:33 a 37. A integridade deve ser tal que juramentos sejam desnecessários. A nossa palavra deve ser suficiente. Jesus ensina que a honestidade e a sinceridade devem caracterizar nossos discursos, eliminando a necessidade de jurar, para provar nossa veracidade. Retaliação, 5:38 a 42. Em vez de retribuição, Jesus ensina a resistência não violenta e a generosidade em face da injustiça. Ele desafia a lógica da retaliação olho por olho e promove uma ética de amor e generosidade, mesmo para com aqueles que nos ofendem. Amor aos inimigos, 5:43 a 48. Jesus chama seus seguidores a amar não apenas os amigos, mas também os inimigos, refletindo o amor perfeito de Deus. O amor cristão deve ser incondicional e abrangente, espelhando o caráter de Deus que ama todos, independentemente de suas ações. Práticas de piedade. Mateus 6:1 a 4. A esmola. Versículo 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens para serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Jesus começa alertando contra a hipocrisia nas práticas de justiça. Ele enfatiza que as boas obras não devem ser feitas para impressionar os outros, mas sim para agradar a Deus. A motivação é crucial. Buscar reconhecimento humano anula a recompensa divina. Versículo 2. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam a recompensa. Aqui, Jesus condena a prática dos hipócritas, que fazem alarde de suas boas ações para ganhar aplausos. Ele destaca que a verdadeira recompensa vem de Deus, e não do reconhecimento público. Versículo 3. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Esta metáfora enfatiza a discrição e a sinceridade. Dar esmola deve ser uma ação tão natural e discreta que nem mesmo nós devemos nos vangloriar internamente. Versículo 4. Para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Jesus conclui que Deus, que vê o que é feito em segredo, recompensará aqueles que dão com um coração puro e discreto. Mateus 6, 5 a 15, a oração, versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Jesus critica aqueles que oram em público para serem vistos como piedosos. Ele enfatiza que a oração é um ato de comunhão com Deus, não um espetáculo. Versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. A oração deve ser um momento íntimo entre a pessoa e Deus. Jesus recomenda a oração em privado para evitar a tentação de buscar aprovação humana. Versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Jesus condena as repetições mecânicas e vazias. Ele destaca que a eficácia da oração não está na quantidade de palavras, mas na sinceridade do coração. Versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Deus conhece nossas necessidades antes mesmo de pedirmos. A oração deve ser uma expressão de confiança e dependência em Deus.
não uma tentativa de informá-lo ou persuadi-lo. Versículo 9 a 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus ensina o Pai Nosso, um modelo de oração que aborda adoração, submissão à vontade de Deus, provisão diária, perdão e proteção. Cada pedido é uma expressão de dependência de Deus. Versículo 14 a 15. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Jesus enfatiza a importância do perdão. Nosso relacionamento com Deus é refletido em nosso relacionamento com os outros. Se não perdoamos, não podemos esperar o perdão divino. Mateus 6, 16 a 18. O jejum. Versículo 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos com o fim de parecerem aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que já receberam a recompensa. Jesus critica os que jejuam para parecer piedosos. Ele condena a ostentação da piedade, ressaltando que tais atos são recompensados apenas com a aprovação humana. Versículo 17. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Ao jejuar, Jesus recomenda que nos apresentemos de maneira normal e alegre, sem sinais visíveis de sacrifício. Isso contrasta com a prática dos hipócritas que buscam atenção. Versículo 18. Para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Assim como na esmola e na oração, o jejum deve ser feito em segredo. Deus, que vê em segredo, recompensará a verdadeira devoção. Mateus 6, 19 a 24. Tesouros no céu, versículo 19. Não ajunteis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Jesus adverte contra acumular riquezas materiais, que são temporárias e vulneráveis à deterioração e roubo. Versículo 20. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Ele nos encoraja a investir em tesouros eternos, como boas obras e uma vida dedicada a Deus, que são indestrutíveis e eternos. Versículo 21. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Este versículo revela que nossos valores e desejos estão ligados ao que consideramos precioso. Se nosso tesouro está em Deus, nosso coração estará nele. Versículo 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Os olhos simbolizam nossas perspectivas e prioridades. Olhos bons ou generosos indicam uma visão clara e correta que ilumina toda a nossa vida. Versículo 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Olhos maus ou gananciosos indicam uma visão distorcida, que resulta em escuridão interior. Nossas perspectivas afetam profundamente nossa vida espiritual. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus ensina que é impossível dividir nossa lealdade entre Deus e as riquezas.
Devemos escolher a quem serviremos, pois ambos exigem devoção exclusiva. Mateus 6, 25 a 34. A ansiedade. Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário. Jesus nos chama a não nos preocuparmos com necessidades materiais, lembrando-nos que a vida é mais que comida e roupa. Versículo 26. Observai as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Não valeis vós muito mais do que as aves? Ele usa os pássaros como exemplo da provisão de Deus. Se Deus cuida das aves, quanto mais Ele cuidará de nós, que somos mais valiosos. Versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? A ansiedade é inútil, não pode acrescentar nada à nossa vida. Jesus nos lembra que a preocupação é infrutífera. Versículo 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. Os lírios são outro exemplo da provisão de Deus. Eles crescem e florescem sem esforço, confiando na provisão divina. Versículo 29. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Mesmo o rei Salomão, com toda a sua riqueza e esplendor, não se vestiu tão magnificamente quanto os lírios. A criação de Deus é incomparável. Versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pouca fé. Jesus destaca a provisão de Deus para a natureza transitória e nos chama a confiar nele para nossas necessidades. A falta de fé é a raiz da ansiedade. Versículo 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Ele nos encoraja a não nos preocuparmos com necessidades básicas, lembrando-nos da fidelidade de Deus. Versículo 32. Pois a todas estas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Os gentios, pagãos, preocupam-se com essas coisas porque não conhecem a Deus. Mas, como filhos de Deus, devemos confiar que Ele conhece e proverá nossas necessidades. Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A prioridade deve ser o reino de Deus e sua justiça. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele promete suprir todas as nossas necessidades. Versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus conclui chamando-nos a viver um dia de cada vez. Cada dia tem seus próprios desafios, e a preocupação com o futuro é desnecessária e improdutiva. É importante notar que Jesus não está incentivando a negligência ou irresponsabilidade no trabalho e na vida diária. Ele nos chama a confiar em Deus, enquanto cumprimos nossas responsabilidades com diligência e integridade. Nossa confiança em Deus deve coexistir com nosso esforço em sermos fiéis nas tarefas que Ele nos deu. Mateus 6 é um capítulo profundo, que nos desafia a viver com uma fé autêntica, priorizando nossa relação com Deus sobre as aparências externas e preocupações materiais. Jesus nos ensina a confiar plenamente em Deus, a buscar suas prioridades e a viver uma vida de verdadeira devoção e dependência de sua provisão e cuidado, julgamento e discernimento. Em Mateus 7, 1 a 6, Jesus adverte contra o julgamento hipócrita. Devemos primeiro examinar nossos próprios corações antes de criticar os outros. Ele também fala sobre a importância do discernimento espiritual
ilustrado pelo conselho de não lançar pérolas aos porcos. Análise de julgamento e discernimento. Julgamento hipócrita. Jesus condena o julgamento dos outros quando estamos cegos para nossos próprios pecados. Ele nos chama a primeiro corrigir nossas falhas, para então ajudar os outros com um coração puro e humilde. Discernimento. O conselho de não lançar pérolas aos porcos sugere que devemos usar discernimento em nossas interações, reconhecendo quando nossos esforços para compartilhar a verdade são rejeitados ou desprezados. Pedir, buscar, bater. Jesus encoraja a persistência na oração, Mateus 7:7-11, assegurando que Deus responde aos pedidos sinceros de seus filhos. Ele usa a metáfora de um pai terreno que dá boas dádivas a seus filhos para ilustrar a generosidade e a bondade de Deus. Análise de pedir, buscar, bater. Persistência na oração. Jesus enfatiza a importância de ser persistente em nossas petições, buscando e batendo continuamente. Ele promete que Deus, em sua bondade, responderá às nossas orações de acordo com sua vontade. Natureza de Deus. Comparando Deus a um pai terreno que sabe dar boas dádivas, Jesus assegura que Deus é ainda mais generoso e cuidadoso. Isso nos encoraja a confiar na bondade e no amor de Deus em todas as circunstâncias. A regra de ouro. Em Mateus 7:12, Jesus resume a ética do reino com a regra de ouro. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Este princípio encapsula a lei e os profetas, guiando nossas interações com os outros com amor e respeito. Análise da regra de ouro. Princípio universal. A regra de ouro é um princípio ético universal que promove o respeito mútuo e a empatia. Ao tratarmos os outros como gostaríamos de ser tratados, promovemos a justiça e o amor. Síntese da lei e dos profetas. Jesus apresenta a regra de ouro como uma síntese dos ensinamentos da lei e dos profetas, destacando que o amor ao próximo é central na mensagem bíblica. Caminho estreito e falsos profetas. Nos versículos 13-23, Jesus fala sobre o caminho estreito que leva à vida e o caminho largo que leva à destruição. Ele também alerta contra falsos profetas, cujos frutos revelarão sua verdadeira natureza. A verdadeira fé é demonstrada pela obediência a Deus e pela produção de bons frutos. Análise do caminho estreito e falsos profetas. Caminho estreito. O caminho estreito representa a vida de discipulado fiel, que muitas vezes é difícil e contracultural. Seguir Jesus exige sacrifício e compromisso, mas leva à vida eterna. Falsos profetas. Jesus adverte contra aqueles que se apresentam como líderes espirituais, mas que na verdade desviam as pessoas da verdade. Ele nos ensina a discernir os verdadeiros líderes pelos frutos de suas vidas e ministérios. A casa na rocha. O sermão conclui com a parábola das duas casas, Mateus 7:24-27. Aqueles que ouvem e praticam as palavras de Jesus são como um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha, resistindo às tempestades da vida. Aqueles que ouvem, mas não praticam, são como um homem tolo que construiu sua casa na areia, que desmorona quando as dificuldades vêm. Análise da casa na rocha. Construir na rocha. Construir na rocha simboliza uma vida fundamentada na obediência aos ensinamentos de Jesus. Essa base sólida nos permite enfrentar as dificuldades e provações com resiliência e fé. Construir na areia. Construir na areia representa uma vida de desobediência e superficialidade espiritual. Sem uma fundação firme, somos vulneráveis às tempestades da vida e à destruição. O Sermão do Monte nos desafia a viver uma vida de autenticidade, humildade e santidade. Jesus nos chama a uma justiça que ultrapassa a mera conformidade externa, focando na transformação interior e no amor genuíno.
Que possamos, ao estudar essas palavras, ser inspirados a seguir mais de perto os ensinamentos de Cristo e refletir sua luz no mundo. Espero que esta explanação profunda do Sermão do Monte tenha sido esclarecedora e edificante. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais vídeos inspiradores. Até a próxima!